Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos. Nessa noite nós vamos então refletir, falar um pouco sobre a Reforma Protestante, que se comemora agora no mês de outubro, especialmente no dia 31 de outubro, os 500 anos dessa reforma. Só que quando se fala na reforma dentro das igrejas, muitos irmãos acabam ficando a ver navios, né, pastor? Mas o que é isso? O que é a reforma? Para muitos faz sentido porque já leram, estudaram, mas para outros fica algo assim, mas o que é essa reforma? Que tanto se fala nas igrejas evangélicas. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse em pé e abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que é o texto que impulsionou a reforma, que é o texto primeiro a qual Martim Lutero se deparou e disse: está tudo errado na minha vida, algo precisa mudar na minha vida. E é ele que começou a impulsionar toda a mudança, toda a virada histórica sobre a Igreja de Cristo na Terra, após o século XVI. Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, leremos os versos 16 e 17, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Senhor, fala conosco nessa noite, ó Deus. Fala aos nossos corações de forma intensa, de forma poderosa. Alimenta a tua igreja, ó Deus, alimenta o teu povo, alimenta as nossas almas, ó Pai, porque carecemos da tua misericórdia. Carecemos, ó Deus, do teu poder imensurável. Precisamos de ti, ó Pai, que és o nosso pão da vida. Nos ajuda a entender, a compreender, ó Pai, a história da Reforma Protestante. A mudança que houve, ó Deus, nos paradigmas da tua igreja na face da terra. E nos conduza a sempre vivermos pela fé em Cristo Jesus. Assim oramos e te agradecemos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado. Glória a Deus. Quando Lutero lê a carta de Paulo aos Romanos, a sua vida começa a ser transformada. E ele, lendo aquilo que Paulo escreveu, no capítulo 1, no verso 17, que o justo viverá pela fé, uma citação que Paulo faz de Abacuque 2,4, aonde Abacuque ele vai dizer claramente: escreva, o ímpio está envaidecido de seus desejos e eles não são bons, mas o justo, este viverá pela sua fidelidade. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele cita o profeta Abacuque. E Lutero, quando lê a carta de Paulo, ele começa a entender. Mas vamos voltar um pouco na história. Essa noite nós vamos entender isso, então nós vamos viajar um pouco por toda a história da Reforma. Faz parte de toda a nossa compreensão. Desde que o Senhor Jesus ele instituiu a sua igreja na terra, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua igreja, inaugurando a sua igreja na terra, e a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, foi dada. A sua igreja ela foi perseguida de forma intensa, de forma covarde. Homens, mulheres, crianças morreram nas arenas, morreram nos desertos, morreram em cidades.
foram decapitados, foram arrastados por cidades, foram jogados dentro de caldeirões com óleo fervente, foram escalpelados, tiveram a sua pele toda arrancada. Essa foi a morte de muitos e inúmeros cristãos, não apenas dos apóstolos de Jesus. E por todo o início da igreja na face da terra, da igreja no primeiro século, no segundo século e no terceiro século da igreja, essa é a história que se conta, essa é a história que está registrada em inúmeros livros, não apenas cristãos, mas como também seculares. A história confirma que assim aconteceu. O grande império romano perseguiu duramente o cristianismo. A perseguição que vimos em Atos dos Apóstolos e nas cartas gerais e nas cartas paulinas sobre o que os judeus fizeram aos cristãos, nem se compara, querido, ao que os romanos fizeram à igreja de Cristo. Muitos foram perseguidos, mas em 13 de junho de 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele abriu uma tolerância à fé cristã. Ele escreveu e decretou o Édito de Milão, a qual tolerava a fé cristã, onde dava liberdade aos cristãos de culto em todo o império, colocando, de certa forma, a paz naquela perseguição, em toda aquela matança. E em 380, quando Teodósio governava, ele então traz uma lei que unifica definitivamente e transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. A partir daí, nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que não tinha nome, a igreja que era a Igreja de Cristo, agora se torna então uma igreja oficial, institucionalizada, debaixo das regras e ordens do Império Romano. Homens do grande império que tinham cargos de poder, eram sacerdotes pagãos, agora se tornaram sacerdotes cristãos. Regras, normas e ordens se fundiram àquela nova religião. O Antigo Testamento é praticamente evocado sobre a ordem do sacerdócio. E aqueles homens passam a ditar as regras de como a igreja deveria se portar. Quando nós chegamos na época do 15º século, do século XV e do século XVI, nós temos uma igreja que está já debaixo de regras e normas sombrias. Tanto que esse período da história é chamado de período das trevas. Esse período da história é o período das trevas. Era um período em que a Igreja Católica Romana dominava sobre todo o mundo conhecido. Lutava para estabelecer todo o seu poderio. Os cruzados vagavam por toda a Europa e Oriente conquistando terras. E essa igreja já estava toda corrompida, podre na sua essência. Os fiéis a Cristo, os fiéis à sua palavra, lutavam internamente para que a igreja retornasse aos princípios das Escrituras. Mas toda aquela liderança não permitia. O poder financeiro havia se instaurado. No ano 473, o grande império romano, como conhecemos, caiu. Ele sucumbiu. E em 1459, nós vimos a queda de Constantinopla. Então, definitivamente, todo o poderio do Império Romano caiu sobre a face da terra. E a Igreja Católica Apostólica Romana assume o poder deixado pelos romanos. Os países se tornaram independentes, os reinos se tornaram independentes, mas todos tinham que pagar tributos à Igreja de Roma. Todos eram, de forma geral, chamados de cristãos, e pagavam a Roma, negociavam com Roma. Para se exercer o sacerdócio, não era necessário o chamado.
O próprio Papa da época da Reforma, o Papa Leão X, fora ordenado a cardeal quando tinha apenas 13 anos de idade, porque o seu pai havia negociado terras com o atual Papa. Então ele não era um sacerdote, ele não estudara para aquilo, simplesmente o poder financeiro o havia colocado de forma que fosse liderar futuramente a igreja. E ele, na sua ânsia de poder e de construir um grande prédio, uma grande estrutura para a igreja, a qual ele chamava da Igreja de São Pedro, que nós temos até hoje lá em Roma, a Basílica de São Pedro, ele então começa a colocar as indulgências para funcionar, a cobrança das indulgências. Mas toda essa história da igreja romana, que é para nós entendermos como tudo aconteceu quando nós chegamos na Reforma Protestante, passa também pela introdução de heresias, de distorções bíblicas em toda a história da igreja e dos ensinamentos da igreja. No ano de 380 depois de Cristo, se institui a oração pelos mortos. Eu vou trazer apenas alguns desses pontos. A lista que eu tenho dessas distorções daria pelo menos 3 páginas de distorções bíblicas. Em 535, a instituição das procissões. Em 538, a celebração da missa de costas para o povo. Em 757, a adoração às imagens. Em 884, a canonização dos santos. 885, a adoração à Virgem Maria. Em 1022, a legalização da penitência por dinheiro. Você poderia pagar a sua penitência agora em valores monetários. Em 1215, a adoção da confissão auricular. Confessar ali no pé da orelha do padre todos os seus pecados, para que ele então liberasse perdão sobre você. 1229, a proibição da leitura da Bíblia pelos leigos. A partir daí, apenas aqueles que estavam envolvidos com aquilo que era religioso, tinham algum poderio na igreja, fosse diácono, fosse padre, bispo, arcebispo, cardeal, poderiam acessar a leitura da Bíblia. Em 1470 é inventado o rosário. E essas e outras tantas distorções tomaram conta da história dessa igreja romana. Mas nós não podemos falar da Reforma Protestante sem falar antes de Lutero, pelo menos 100 anos antes de Lutero, de homens que também deram a sua vida pelo Evangelho de Cristo, que nós os chamamos de pré-reformadores. Homens que lutaram, homens que dedicaram a sua vida a reformar a igreja, a fazer com que essa igreja retornasse às Escrituras, como lá no início, antes de Constantino, para que ela retornasse puramente àquilo que está escrito, que é a palavra de Deus, incorruptível. Foi movimentado então todo um padrão de homens que se levantaram. John Tyler em 1361, John Wycliffe em 1384, e este que era um pregador na Inglaterra, homem de autoridade dentro do clero, um homem que era professor na Universidade de Oxford, fez a sua primeira tradução do Novo Testamento para o inglês e foi morto pela Igreja Romana. John Hus, em 1415, morreu pelo Evangelho de Cristo, um reformador tcheco da Universidade de Praga, na Boêmia, que hoje é a parte do que era Tchecoslováquia. Ele pregou a Bíblia como autoridade, e as suas pregações reformadas fizeram com que ele fosse perseguido e morto. Só que John Hus, no momento da sua morte, ele disse assim: hoje vocês assarão um ganso magro, que Hus significa em inglês ganso. Então ele disse na hora da morte: hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar.
não serão capazes de assá-lo em nenhuma armadilha ou rede que vocês possam segurá-lo. E nas suas últimas palavras, antes mesmo de morrer, ele orou dizendo: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência essa morte cruel. Rogo-te com misericórdia por todos os meus inimigos. E diz os relatos da morte de Hans, que enquanto o fogo o consumia, ele cantava e entoava salmos ao Senhor. Ele morreu pelo Evangelho de Cristo. Não podemos deixar de citar Jerônimo Savonarola, em 1498, William Tyndale, também morto em 1536. Grupos inteiros de famílias, como a família de Pedro Valdo e os seus seguidores, os valdenses, os lollardos, os albingenses, homens e mulheres que lutaram, deram a sua vida pelo Evangelho de Cristo, lutando contra uma igreja institucionalizada, uma igreja que aprisionava, uma igreja que escravizava o seu povo em seus ritos e em todo o seu poderio financeiro, uma igreja que se tornara rica, poderosa sobre a face da terra. Quando o Brasil é descoberto, pouco antes de eclodir a reforma protestante, e logo depois vem a reforma e as pessoas começam a ser colonizadas no Brasil, os jesuítas já vêm com as caravanas e as caravelas portuguesas, as naus portuguesas, e aqui começam a evangelizar, entre parênteses, os nativos que aqui viviam. Eram obrigados a aceitar a fé católica. E daqui tiraram riquezas para o Brasil, ouro, e não só para Portugal, mas tiraram muito ouro desse país para alimentar o ego da Igreja Romana. Muito do ouro que está lá na Basílica de São Pedro, em todo o Vaticano, é ouro brasileiro, que foi arrancado desse país através de sangue que foi derramado. E está lá para enaltecer o poderio dessa igreja romana. E esses homens lutaram contra isso, lutaram contra esse poderio. Se levantaram a sua voz, proclamando o evangelho verdadeiro de Jesus. E então a igreja institui as indulgências. Indulgências que do latim é indulgentia, e indulgeo, que é para ser gentil. Algo para ser gentil. E quando isso acontece, eles estão dizendo que é a remissão total ou parcial da sua pena devida através da justiça de Deus. Em outras palavras, Jesus morreu na cruz, mas você ainda precisa pagar uma pena. Você não foi salvo por Jesus. Então a indulgência é um complemento da obra de Cristo aqui na terra, e deve ser paga com dinheiro. Então eles cobravam, e em troca ofereciam aos seus seguidores rosas ungidas pelo Papa, lenços abençoados. Eu não estou falando de hoje não, estou falando de 1517. Não mudou nada. Ossos atribuídos aos santos do Novo Testamento. Vendia-se o crânio de João Batista em diversos lugares, como se ele fosse uma hidra, tivesse diversas cabeças. Achou-se crânio de João Batista por toda a Europa. Os ossos dos dedos dos apóstolos. O manto de Jesus apareceu então pela Europa fazendo grande sucesso. O manto de Turim, que até hoje se discute se é verdadeiro ou não. Mas tudo isso começou a circular. E o monge agostiniano Martim Lutero, que muitos dizem, ele é um homem simples, simples nada, para ser monge, para viver num monastério, para estudar direito como ele estudou, para ir para uma faculdade teológica como ele estudou, tinha que ser de família abastada. Então era um homem estudado. E esse homem que estava num mosteiro, já padre ordenado, nunca havia lido o Novo Testamento. Ele é enviado para fazer o doutorado de teologia. E pela primeira vez ele se depara com o Evangelho de Cristo. Ele lê o Novo Testamento.
E ao ler Romanos, ele diz aquilo que Paulo escreveu: o justo viverá pela fé. E ele começa a viajar, ele é enviado a Roma, e quando chega em Roma e ele vê toda aquela estrutura apodrecida, padres saindo com prostitutas, bispos se prostituindo, bebendo nas ruas de Roma, ele diz: essa não é a igreja de Cristo, isso está errado. Eu não preciso pagar indulgências, ali ele é cobrado. Olha, tire o seu parente do purgatório, coloque-o no céu. Como? Pagando um tributo para a construção da Basílica de São Pedro e levando uma carta assinada pelo próprio Papa, dizendo que os seus parentes a partir de agora estão no céu. Então comprava-se a salvação dos mortos, dos antepassados, e subia-se escadarias de joelho. Isso era uma prática comum em Roma. E quando ele vê tudo aquilo, ele se revolta. E ele volta ali para a sua faculdade teológica e diz: está tudo errado. Então ele escreve 95 teses e publica aquelas teses no castelo de Wittenberg, num palácio que agora é uma igreja. E ele coloca na porta 95 teses, contestando todo o poderio do Papa, dizendo: o Papa não é infalível, a igreja não tem esse poder de perdoar, nós viveremos pela fé e não pelas indulgências. São 95 teses refutando todas as teologias criadas pela igreja romana ao longo de toda a história. E aquele homem precisou então evocar que somente pela fé em Jesus é que o justo viveria. E essa é a tônica da reforma protestante. A partir daí, esse homem passa a ser perseguido. Esse homem é chamado para prestar contas. Ele escreve livros e mais livros refutando o catolicismo, refutando o poderio do Papa. Ele é chamado para se retratar, não se retrata. Então ele é excomungado da igreja. Ele é perseguido, queriam matar Lutero. Os seus alunos se juntam a ele, o seu professor na faculdade de teologia se junta a ele. O irmão André se junta a ele e começa também a espalhar todo o ideal da reforma. Homens e mais homens e mulheres vão se juntando à reforma. E aquilo começa a contagiar a antiga Saxônia, o reino da Saxônia, do grande rei Frederico, que hoje é a Alemanha que nós conhecemos. Aqueles ideais começam a se espalhar por toda aquela localidade. Ele diz: o povo precisa ter a Bíblia. Aquela Bíblia que eu li lá no convento, no monastério, na faculdade teológica. O povo precisa tê-la. Mas não em latim como ela está escrita, mas na língua do povo. Coisa que Wycliffe já tinha feito na Inglaterra 100 anos antes, traduzida para o inglês. Ele queria que também na Alemanha o povo tivesse. E ele inicia todo um trabalho de tradução da Bíblia para o alemão. E quando ele conclui o primeiro exemplar, ele dá de presente ao rei Frederico, porque ele o protegeu contra todas as armadilhas de Roma. Só que ali estava definitivamente marcado o rompimento definitivo da Igreja Católica Apostólica Romana. Nascia ali então a igreja protestante, uma igreja que protestava contra o poderio de Roma. Anos depois, a Igreja Católica evoca a Contra-Reforma, institui todo um movimento de perseguição contra essa igreja protestante. A Contra-Reforma institui a perseguição aberta, autorizada. Todo aquele que não for católico romano morrerá, e muitos morreram. Câmaras de tortura foram criadas, instrumentos de tortura foram criados, para que a igreja, para que padres, para que jesuítas pudessem matar em nome de Cristo. E essa igreja protestante foi duramente perseguida. Lutero é apenas o início.
Os pré-reformadores são aqueles que colocaram um fundamento de contestação. Logo depois vieram muitos outros, João Calvino, e aí vai. E homens que lutaram onde estiveram, em Veneza, na Suíça, na Espanha, em todos os lugares o Senhor levantou reformadores, homens que deram continuidade à obra de Martim Lutero, homens que começaram a se levantar na pregação pura do Evangelho de Cristo, levantando princípios escriturísticos. O povo precisa ter acesso à Bíblia, e quando a Bíblia foi traduzida, o povo contestou. E em muitos países da Europa, queridos, muitos países da Europa, que hoje têm a sua matriz protestante, são países em que a educação é de primeiro mundo. Países onde a matriz foi católica romana, nós temos esse caos como o Brasil na educação. É só olhar, é só você conferir. Os países de matriz protestante, como é a educação neles. E que alguém se levante e diga qual país de matriz católica romana a educação é de primeiro mundo. Não há, não existe. Porque o princípio protestante é educação para o povo através da palavra de Deus. É a ressurreição da volta à leitura, da volta ao estudo sistemático da palavra de Deus. Princípios da reforma foram colocados, e nós não poderíamos deixar de enaltecer isso. Em primeiro lugar, devemos então ter em mente o fato que foi conhecido da reforma protestante, a explosão dessa grande centelha da palavra de Deus se propagando por toda a Europa, acabando com aquela idade das trevas. John Wycliffe, como eu citei, homem que fora prometido ser morto na fogueira, mas dias antes dele ser queimado, ele morreu de derrame cerebral. Mas John Hus foi queimado vivo. John Hus foi queimado em praça pública. Jerônimo Savonarola foi queimado em praça pública. Todos os demais foram queimados, foram decapitados, foram mortos por essa igreja. Igreja que rejeitava um princípio básico da palavra de Deus, que está lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Esse é um princípio básico que nós poderemos colocar nessa estrutura. Quando não se segue a palavra de Deus, é o que está em Jeremias 7:31. Edificaram altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei e jamais subiu ao meu coração. O povo de Israel começou a queimar os seus filhos em nome de outros deuses. Mas Deus está dizendo, eu nunca vos ordenei isso. Mas por que isso aconteceu? Porque o povo se distanciou da palavra de Deus. Quando o povo se distancia da palavra de Deus, começa a aceitar em seu meio práticas que são condenáveis pelo Senhor. Começam a achar que é normal aquilo que é anormal. Começam a usar, a propagar uma palavra que por trás de si, nós podemos dizer que ela contém um ensino demoníaco, chamado tolerância. Quando se começa a falar muito em tolerância, por trás estão querendo dizer, vamos aceitar tudo, vamos receber com grande apreço o ensino e todas as heresias que vêm por trás disso. E aí nós estamos vendo toda a distorção nos dias de hoje. Mas nós, para falarmos da reforma protestante, para falarmos da palavra do Senhor, eis que a palavra do Senhor é para aqueles coisa vergonhosa, aqueles que a rejeitam, não gostam dela. Jeremias 6,10 diz. Mas alguns lemas da reforma protestante foram colocados como pilares quando se fala em salvação. E nós os chamamos de 5 solas.
Não diretamente aquilo que Lutero levantou, porque Lutero empunhou toda a sua luta pela propagação, mas ele se concentrou na tradução da Bíblia para o alemão, até a sua morte. Mas outros vieram e pegaram o legado de Lutero, o legado de Calvino, o legado de outros reformadores, e estabeleceram pontos importantes que nós chamamos de solas. Solas, que em latim significa somente. 5 somentes. Então, somente tal coisa pode. Então, em relação à salvação, em relação à soteriologia, a doutrina da salvação, 5 solas foram instituídas. A primeira delas é a sola fide, que é somente a fé. A sola scriptura, que é somente a escritura. A sola Christus, somente Cristo. A sola gratia, que é somente a graça. E soli Deo gloria, glória somente a Deus. Esses pontos se estabeleceram como pontos cruciais da reforma. E eles foram propagados por toda a história adiante da reforma protestante. As igrejas chamadas reformadas, igrejas que nasceram desse princípio, seguem essa linha como base fundamental na pregação do verdadeiro evangelho de Jesus. Então, enquanto o romanismo defendia que as escrituras, a igreja, o papado e a tradição é que salvam o homem, os reformadores colocaram como regra de fé e conduta sola Escritura, somente a palavra de Deus. Não é o costume desta igreja local, a Igreja Batista Vida Abundante, que nos salvará, mas é a Escritura, é a palavra de Deus. Amanhã nós podemos nos reunir e mudar o nome da igreja. Podemos fazer isso. E aí, perderemos a nossa salvação? Porque nossos nomes não estarão mais no antigo hall de membros? Não. O nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. E somente pela Escritura, e isso disseram os reformadores, tudo que nós fazemos, toda a interpretação humana, toda a hermenêutica, toda a exegese humana, deve estar fundamentada no sola Escritura, somente a Escritura. Por isso Paulo escreveu: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aqui estão as boas novas de Jesus, somente a Escritura. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Jesus disse isso. Pregai primeiro aonde? Em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Então primeiro foi para o judeu, mas depois foi para o grego, foi para os gentios, e hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui, salvos em Cristo Jesus, somente pela Escritura. O legado de Lutero, a luta de Lutero em traduzir a palavra de Deus para a língua do povo, fez com que outros lutassem pela mesma ideia. E a palavra começou a ser traduzida. E ainda no século XVII foi traduzida pela primeira vez para a língua portuguesa. E a Bíblia chegou até nós. A Bíblia chegou até nós, queridos. O catolicismo romano também afirmava que o homem não fora totalmente corrompido pelo pecado original, de forma que ele não podia se aproximar livremente de Cristo. Ele precisava do intermédio da igreja, do Papa e da tradição. O homem não tem livre acesso a Deus, isso eles diziam. Só que os reformadores disseram: não é assim que funciona. Em contrapartida, eles afirmaram que somente a graça podia remir o homem pecador. Somente a graça podia salvar o homem. Então foi colocado sola gratia, somente a graça. E Paulo, ele escreve aos Romanos, o pastor já leu aqui no início do culto em Romanos capítulo 3. Pois todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É só pela graça. Primeiro, somente pela Escritura. Agora, só pela graça de Jesus. Os romanistas não pararam por aí. Era um povo chato, querido. Era um povo chato. Eles gostavam de insistir na heresia deles. Mas tinham lá os reformadores para dizer, não, não é assim. Então os romanistas não pararam e colocaram que a fé só não poderia levar o homem à salvação, sendo necessário que houvesse também obras humanas. Não é pela fé, é pelas obras. Então você tem que praticar as obras, você precisa das indulgências, você precisa comprar objetos, você precisa fazer aquilo que é material para ser salvo. Os reformadores disseram não podemos aceitar essa ideia demoníaca, desprovida da sanção bíblica. Por isso combateram de forma veemente esse princípio e disseram somente a fé é que pode salvar e regenerar o homem. E vem o terceiro princípio, sola fide, somente a fé. Romanos 11:6 diz, e se pela graça, já não é mais pelas obras. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então, querido, é pela graça do nosso Senhor Jesus. E essa graça, ela nos traz fé. Fé em Cristo Jesus. E em Hebreus 11 vai nos dizer o quê? Que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem. Você não vê, mas você crê. É a graça de Jesus, é a fé em Jesus Cristo. Como também não estavam satisfeitos em acrescentar obras e coisas às obras de Jesus nessa terra, eles começaram a então dizer que seria necessário a veneração a Maria. É instituída então a adoração a Maria e isso se espalhou por toda a religião romana. E queridos, esse ponto eu gostaria de destacar, é doentio. É doentio. Por todo o mundo católico romano, isto é doentio. Não só no Brasil, em Portugal, no México, em todos os lugares de matriz católica romana. A adoração a Maria é algo marcante. Em Portugal, a Senhora de Lourdes. No México, a Senhora de Guadalupe. E no Brasil, a Senhora Aparecida. Eles veneram, eles adoram, chamam de mãe e fazem de tudo. O mês de outubro agora, no Brasil, se comemora 300 anos da aparição da estátua de Aparecida. Só que é interessante, quando ela surgiu na segunda quinzena de outubro de 1717, exatamente quando a Europa comemorava os 200 anos da Reforma. Misteriosamente, no mesmo mês dos 200 anos da Reforma, surge uma imagem. Então se venera a partir daí e tenta se distanciar os protestantes da nação dos princípios da Reforma e aproximá-los de novo da fé romana. E as pessoas começaram a adorar Maria. Só que os reformadores contestaram, se levantaram contra esse princípio. E eles disseram, não há salvação fora de Cristo. E vem o quarto ponto da reforma, que é sola Christus. Somente Cristo. Você só pode ser salvo por Cristo Jesus. Em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens. É somente Cristo. Quem pode te salvar é Cristo. Eu posso morrer por vocês, queridos, mas de nada vai adiantar. Pastor Daniel pode entregar a vida dele por vocês, por todos nós. De nada isso vai adiantar. Mas somente Cristo, que entregou a sua vida, pode nos tirar
da condenação do inferno. A cédula de dívida, quem rasgou? É Cristo. É Ele que nos salvou. É Ele que nos tirou do lamaçal do pecado. É Ele que nos tirou da condenação eterna. Somente Cristo. E por fim, defendido por todos os reformadores, toda a honra, toda a glória e toda a adoração somente a Deus. Só lhe deu glória, somente a glória seja dada a Deus. Em todo o mundo conhecido, a mensagem protestante se espalhou dizendo: é só por Deus, é só por Cristo, é só em Jesus. Aqueles homens foram perseguidos, assim como os apóstolos de Jesus foram perseguidos. Assim como Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 10, verso 17, ele diz: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas nós vivemos ainda os reflexos de toda essa história, tanto católica romana, como da reforma protestante. Vivemos num país em que a palavra de Deus se distanciou dos fundamentos verdadeiros. Há entre o povo brasileiro doutrinas demoníacas que retornaram às velhas práticas da era das trevas, as vendas de indulgências para se alcançar bênção, salvação, prosperidade. Elas estão aí entre nós. E por isso, Oséias, mais uma vez, eu recorro a esse texto que diz: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E o restante do verso, ele é muito claro: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei a seus filhos. Os reformadores lutaram. Esses homens deram as suas vidas para que a palavra de Deus chegasse até nós. Esses homens levantaram a bandeira do apóstolo Paulo por todo o mundo conhecido. Levantaram a bandeira de Cristo, enalteceram a palavra de Deus. E 1 Coríntios 10, 31 diz: assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Os reformadores conclamavam os homens para que fossem somente a Cristo, rendessem louvores somente a Cristo, adorassem somente a Cristo. Mas aquele movimento iniciado por Lutero, aquelas teses colocadas no castelo de Wittenberg, iniciaram um processo de ruptura definitivo por todo o mundo conhecido. E hoje nós estamos aqui, queridos. Hoje nós estamos aqui como uma igreja batista, fundamentada nas Escrituras, porque um dia Lutero levantou isso. Senão até hoje nós seríamos católicos romanos. Mas quem sabe Deus teria levantado outros Luteros, outros surgiriam. Deus não deixaria que a sua igreja permanecesse corrompida, petrificada em dogmas adormecidos, dogmas voltados aos recursos financeiros, à podridão moral, não. Queridos, Deus levantou reformadores que deram a sua vida para que eu e você tivéssemos acesso à palavra de Deus. Assim como os apóstolos morreram para a propagação da palavra de Deus, nós precisamos honrar a Cristo com todo o nosso entendimento. Nós precisamos adorar ao Senhor Jesus com toda a nossa alma, porque é pela palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não há nenhuma verdade a não ser nas Escrituras. Aqui está a palavra de Deus. Se Deus tem que falar com você hoje, querido, é pela palavra de Deus, não há outro lugar. Toda a Escritura, Paulo diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Ele escreve ao jovem pastor Timóteo e diz:
Toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Toda a Escritura. Então, somente na palavra de Deus. Colossenses 2:23 diz: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Os reformadores levantaram essa palavra durante também as suas pregações. Todo o impulso de tradições romanas só levou os homens à morte e à destruição. Na Contra-Reforma Católica, quando eles se levantaram contra os protestantes, há uma das batalhas mais sangrentas que se travou contra o povo protestante. Os católicos levantaram exércitos contra a igreja do Senhor Jesus, a igreja protestante. E é o massacre que ficou conhecido como o massacre de São Bartolomeu. Dizimou mais de 100 mil protestantes na França, porque não quiseram se render ao Papa daquela época. Mais de 100 mil morreram. Muitos morreram na Suíça, muitos morreram em Genebra, muitos morreram na Alemanha. Ocorreram guerras de 30 anos, em nome da pregação livre do Evangelho de Jesus. Em 1564 surge João Calvino, surge Ulrico Zwinglio, homens que deram continuidade à reforma protestante, que lutaram pela propagação e tradução da palavra de Deus para outros idiomas. Por conta desses homens reformadores, por conta de toda essa luta que esses homens travaram, queridos, hoje, num planeta de 7 bilhões e 442 milhões de pessoas, 2,1 bilhões são cristãos, mas destes 970 milhões são protestantes. Em todo o mundo conhecido, dos 7 bilhões de habitantes, apenas 970 milhões são o que nós chamamos de evangélicos. Muitos pararam de usar o termo protestante. São 970 milhões de evangélicos. E 3,1 bilhões de pessoas ainda hoje nunca ouviram falar de Jesus. Nunca tiveram acesso à palavra de Deus. Ainda existem, de acordo com o Instituto Wycliffe de Bíblia e Traduções, cerca de 340 milhões de pessoas que não têm sequer qualquer escritura traduzida para a sua língua materna. 340 milhões de pessoas. 2.400 línguas têm porções na Bíblia já disponibilizadas. 426 línguas dispõem de Bíblia inteira traduzida para os seus idiomas. E 1.115 línguas contam com todo o Novo Testamento disponível. Há um grito ecoando ainda no nosso mundo conhecido. E esse é o grito da reforma. Em 31 de outubro nós comemoraremos os 500 anos dessa reforma. Mas nós não podemos deixar isso morrer. De forma nenhuma nós precisamos cada vez mais nos voltarmos a esses pontos da reforma, a esses pontos fundamentais da reforma protestante. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a glória a Deus. Precisamos nos voltarmos às Escrituras. Se há um grito que precisa ficar ecoado para nós nessa noite, para que você vá para o seu lar e para que você retome isso com a sua família, é somente a Escritura. Somente a graça em Jesus, somente a graça do Senhor Jesus, somente a fé em Jesus pode salvar o homem. Mas isso é através das Escrituras, pela sua palavra. Gaste mais tempo
com as Escrituras. Gaste mais tempo lendo, estudando a Bíblia com a sua família. Desligue a sua TV. Desligue a sua rede Wi-Fi da sua casa. Pais, mães, vai lá, desliga, tira da tomada por 1 hora, 2 horas. E fala, agora senta todo mundo aqui, porque nós vamos juntos ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus com seus filhos. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela ficar velha, não se desviará dela. Esse é o grito da reforma que se propaga. Chega de um evangelho frio, destruído. Chega de comprar bênçãos. Chega de canetas ungidas, lenços ungidos, sabonetes ungidos. Chega disso. Isso é indulgência. Isso é coisa lá da idade das trevas. Isso é coisa do catolicismo romano. Chega disso. Esses são falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, porque apóstolo bom é apóstolo morto. O último deles foi João. Não existem apóstolos hoje. Não existem apóstolos hoje. Existe uma sequência da palavra de Deus. Pense numa estrutura de um prédio que é construído. Ele começa por onde, Valdir? Do alicerce. E depois ele começa a ser edificado. Não se coloca outro fundamento, outro alicerce no meio do prédio. Não há necessidade, ele está lá embaixo. Muitos evocam Efésios 4 e dizem, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então tem apóstolo hoje? Não tem. Porque é uma sequência de construção do edifício em Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo é o alicerce. E quem edificou esse alicerce, esse fundamento, foram os apóstolos. Então hoje nós já não precisamos mais deles. Mas precisamos do que vem na sequência. Evangelistas, pastores, profetas e mestres. Profetas como adivinhadores do Antigo Testamento? Não, proclamadores da palavra de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, a boca profética do Senhor nessa terra. Para proclamar somente a Escritura, sola Escritura. Esse é um grito da reforma que ecoa para nós hoje. Volte-se às Escrituras. Não seja destruído por falta de conhecimento. Venha nas aulas às sextas-feiras. Se matricule em cursos, nós temos aqui na igreja. Faça discipulados, converse com o pastor Daniel. Querido, volte-se às Escrituras, não seja destruído. Esse é o grito da reforma para nós, IBVA. É um grito de reforma. Reforme-se hoje. Definitivamente, reforme-se hoje. Se volte à Escritura. Proclame sola Christus. Proclame sola fide. Proclame toda a glória e toda a honra ao Deus Todo-Poderoso. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. Nós não temos tempo para falar sobre todos os pontos da reforma. Nós não temos tempo para isso hoje. É muito tempo de história. É matéria que eu leciono na faculdade durante um semestre inteiro. Não dá para resumir tudo em uma noite. Mas, querido, estude se possível. Busque materiais sobre isso. E você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Mas aquilo que é o ponto principal da reforma, você já tem nas suas mãos. Que é a palavra de Deus, está na sua língua, não está em latim. Eu não estou de costas para você, eu não estou celebrando esta palavra numa língua que você não conhece, é na sua língua materna. Você tem a palavra de Deus na sua língua, viva essa palavra, mergulhe nesta palavra. Foi nos proposto um desafio de ler toda a Bíblia em 2 anos. Leia, se você não começou ainda, corra, leia. Pastor Daniel não sabe disso.
Alguns alunos sabem que eu comentei na quinta-feira, mas quando nós completarmos os 2 anos, eu já vou estar na 3ª leitura. Eu estou já no meio da 3ª leitura nesses 2 anos. Então leia, corra, se delicie na palavra. Há Bíblias em áudio também, se você que viaja muito e quer pôr para ouvir a palavra de Deus, tem em áudio. Se você não tiver, me procure, eu tenho para disponibilizar para você. Você põe num pendrive, você pode ir ali no meu carro e ligar a chave, vai começar a recitar a palavra de Deus, está a Bíblia inteira no pendrive. Meus filhos ouvem isso toda vez que andam de carro comigo. É palavra de Deus o tempo todo. Então ofereça isso para a sua família. Alimente a sua família com Bíblia, com palavra, com escritura. E você não vai chorar daqui a uns anos. Você não vai lamentar. Você não vai precisar vir pedir oração ao pastor Daniel. Olha, ora pelo meu filho porque ele está no mundo. Não. Ele vai estar na casa de Deus, ele vai estar louvando a Deus, vai estar ensinando a palavra de Deus. Amém, queridos? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós te adoramos, Pai. A beleza da tua santidade nós queremos fazer como os reformadores, nos voltar à tua palavra, nos voltar, ó Deus, às sagradas escrituras, nos voltar, Senhor, cada vez mais à fé em Jesus, a fé salvadora, que somente em Cristo Jesus pode haver. Não há outro caminho a nós, ó Pai, a não ser te seguir. Tu deste a tua vida por nós naquela cruz. Teu sangue foi vertido naquela cruz, Senhor. Aquele ladrão ao teu lado na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na tua benevolência, na tua misericórdia, na tua graça, o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós queremos viver essa graça maravilhosa. Nós queremos ver também, Senhor, os nossos amigos, parentes, familiares se entregando a Ti, Pai. Clamamos pela vida dessas pessoas, para que o poder da Tua palavra invada os nossos lares. Senhor, invada as nossas mentes, renove o nosso entendimento, para que tenhamos apenas Cristo, para que tenhamos apenas a Tua palavra, para que tenhamos a mesma fé de Lutero, a mesma fé de Calvino, de Zwinglio, a mesma fé de Wycliffe, Pai, mas a mesma fé de Paulo, João, Mateus, Lucas, Timóteo, homens que deram a sua vida, homens que morreram por Ti, ó Pai. E como a Tua palavra nos diz isso, Pai, que o morrer para nós é lucro. Paulo disse isso com toda a sua sabedoria e fé em Cristo. Como Lutero, que escreveu este hino, ó Pai, e ele cantou: se temos que perder bens, filhos, mulher, que o façamos por Ti, Pai. Que o façamos por Ti, Senhor. Os tempos são difíceis. Uma grande perseguição virá contra a Tua igreja ainda. Nós sabemos disso, a Tua palavra já nos diz, que nos últimos tempos seriam assim. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, para que no último e derradeiro dia, quando aquele livro se abrir, o nosso nome esteja lá, constando, Pai, como salvos, remidos em Cristo Jesus. Que possamos ouvir da própria boca do Cordeiro: entra no meu reino, entra no meu reino. Nós queremos viver contigo, Senhor, para todo sempre. Para todo sempre, Senhor. Então fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé em Ti. Planta a Tua palavra no nosso coração de tal forma, Senhor, que ela dê muito fruto, que ela frutifique, ó Deus, e nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Que a Tua graça respalde, ó Pai, transborde, avance sobre nós, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Cordeiro. Nós Te louvamos, ó Senhor Jesus.
Te louvamos, Senhor. Estabelece em nossos corações os princípios da reforma. Que sejamos uma igreja reformada, em constante reforma, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Cheios do Espírito Santo, transbordantes dos dons do Espírito Santo, para a tua glória e louvor ao teu nome, Pai. Assim oramos nessa noite, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor Daniel. Minha biblioteca foi enriquecida essa semana. Com essa aí foi 24 palestras. Eu estive conversando com o grupo de louvor hoje. Eu disse para eles de uma coisa que me impactou. Uma das coisas que me impactou nessa conferência que eu estive, quando o pastor americano Derek, ele diz: se na tua comunidade ninguém te resiste e ninguém te odeia, alguma coisa está errada. O bom pastor é aquele que é odiado, que encontra grandes resistências. Aonde existe o joio e o trigo que crescem juntos, é impossível não haver resistências à palavra do Evangelho. Então, coloque sua vida diante de Deus. Todo mundo te ama, se é legalzinho, bonzinho, alguma coisa está errada, porque a palavra há de sempre confrontar o coração das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que ela confronta, ela liberta. E o joio resistente vem a se tornar trigo para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Levante a sua mão para os céus. Levante a sua mão para os céus. Isso. Agora sim, dê glórias. Dê glórias. Só a glória a Deus. Só a Deus a glória. Só a Deus a glória. Só a Ele a glória. Só a Ele o louvor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, desde agora até o dia em que Jesus Cristo voltar para nos levar. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai na tua força, meu irmão. Amém.